Pense agora no seu melhor cliente, aquele cliente mais fiel, aquele cliente mais bom pagador, aquele cliente mais conectado com você ou com a cultura do seu negócio. E pense também na melhor oportunidade profissional que você já teve na sua vida, pode até ser o seu atual trabalho. Certamente teve alguém que te conectou com alguém, que te apresentou alguém, que te levou em algum lugar, que você conheceu alguém e que te colocou direta ou indiretamente junto com essa pessoa ou junto com esse lugar. E isso se chama networking e é sobre isso que nós vamos falar na live de hoje, a importância do network para a sua carreira. Boa noite a você, seja bem-vindo, prazer em conhecê-los, prazer em revê-los. Eu me chamo Renata Guzmão, sou coach de carreiras, especialista em desenvolvimento de líderes e equipes corporativas, trabalho com atendimento de coach através de mentoria individual e também programas, palestras, projetos de desenvolvimento nas empresas. E hoje vou te colocar em contato, falar mais a respeito dessa ferramenta que tem sido fundamental para os meus negócios, para os negócios dos meus clientes e com certeza para pessoas aí que têm sido muito importantes na minha jornada. E eu não vou estar sozinha aqui não, viu? Eu vou ter aqui hoje um convidado muito importante que vai contribuir muito com esse assunto aqui. Se você tá chegando por aqui, ó, já fala um oi aí para mim, já coloca o seu boa noite para eu saber quem que tá aqui online, quem que tá aqui comigo, para a gente poder aproveitar ao máximo aí essa nossa live de hoje. Ó, o meu convidado já tá aqui online e daqui a pouquinho eu já vou chamar ele. Se você tem alguma dúvida sobre o assunto, se você tem algum comentário, já deixa aqui nos comentários dessa live, mas se você também tá vendo essa live depois, através aí do YouTube ou do Spotify, pode deixar aqui também os seus comentários de um grande aprendizado que você teve nela, um grande insight, alguma dúvida que você tem sobre esse assunto. Antes de começar essa live, eu já quero aqui mostrar para vocês o meu primeiro livro, De Funcionário a Talento. Esse livro aqui, ó, foi o primeiro livro que eu lancei lá em 2015. E por que eu tô mostrando aqui a capinha dele, pessoal? Porque ele está todo repaginado, ele tá todo aqui com uma capa, com uma arte diferente. Então essa daqui é a versão 2024 do meu primeiro livro, ó, Dicas Práticas para Torná-lo um diferencial no mercado de trabalho. Então esse livro aqui ele vai te dar dicas para você que quer se destacar na sua empresa, na sua carreira, nos seus negócios e conquistar o seu sucesso profissional. Tá com uma carinha nova, ó. Então se você ainda não tem o meu livro, adquira ele, que ele tá aqui disponível. Bom, pessoal, sem mais delongas, o nosso convidado de hoje, ele é professor de engenharia elétrica, ele é empresário também nesse ramo, tem uma empresa no ramo de engenharia e ele é diretor consultor de um dos grupos do BNI aqui de Londrina. O BNI é uma organização internacional de network, a maior organização, a organização que mais cresce no mundo, está presente em mais de 83 países. Só aqui em Londrina, na minha cidade, tem 11 grupos, até as minhas contas aí que eu saiba, depois o Rafa vai me corrigir, o meu convidado vai me corrigir, e eu faço parte de um desses grupos, o mais novinho aqui na minha cidade, chamado BNI Fusio, cuja fundação e cuja existência só está se dando graças ao meu convidado de hoje, que ele vai se apresentar melhor. Então já quero chamar aqui para fazer parte da nossa live o Rafael Network aqui. Chegou, Rafa! Boa noite! Boa noite, tudo bem, pessoal? Como é que estão? Tudo bem, Rafa? Que bom que deu certo aí a nossa conexão. A gente que vai falar de conexão, né? Que bom que deu certo. Rafa, seja muito bem-vindo aí à nossa live, viu? Obrigada de estar aqui presente para dividir aí o seu conhecimento, a sua experiência com o network. Temos bastante gente aqui para entrar na nossa live, já tem pessoas aí entrando. Agora que vai aparecer para os seus contatos aí que você está aqui online, tá? De qualquer forma, nós vamos deixar aqui esse vídeo salve aí no Spotify, no YouTube, para a gente poder compartilhar esse conhecimento. Ô, Rafa, conta aqui para nós, já falei um pouquinho aí do seu currículo, queria que você contasse aqui para nós quem é o Rafa antes e depois do network. Eu já sei dessa história aí, viu? Mas conta aqui pra gente quem é o Rafa antes e depois do network. Vai lá. Tá, vamos lá.
Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a Renata pelo convite. É uma honra e um prazer estar aqui. Eu sou o professor nato, né? Então, eu já estou acostumado a lidar com pessoas. Eu gosto de compartilhar conhecimento. Vamos falar então um pouco antes. Quem que era o Rafael antes do networking? Eu faço networking profissional, vai fazer agora em agosto. 5 anos que eu estou nessa ferramenta, uma das ferramentas de networking. Quer dizer que eu aprendi a fazer networking profissional. Antes de começar a fazer network, eu era uma pessoa introspectiva, eu trabalhava sozinho, trancado em casa, eu não tinha consciência dos impactos sociais das minhas ações. Quer dizer, eu não sabia o quanto impactava você ser pontual ou não ser pontual, como você se comportar, como você falar, a maneira como você inicia uma conversa, termina uma conversa, e eu não enxergava poder das relações. Eu simplesmente não tinha essa consciência de que o relacionamento com alguém, que o networking, poderia trazer algum benefício. Eu tinha na minha cabeça, posso compartilhar isso com vocês, que eu não queria me conectar. Eu lembro que eu vi um artigo sobre o seu maior sonho é se tornar próximo do seu cliente. Eu falava assim, não. A última coisa que eu quero é ter alguma relação com o meu cliente. Eu quero que ele compre de mim, que eu mande produto para ele e que vá embora. Então, olha como a mentalidade era uma mentalidade retraída para dentro, uma mentalidade onde a outra pessoa não importava, certo? E depois do networking, eu busco aparecer. Não de ficar fazendo show-off, você mostrando, mas o que é aparecer? É ir conhecer pessoas, conhecer locais novos, e eu passei a compreender os impactos sociais das minhas ações. Então, o que o pessoal fala, que a gente usa pelo córtex pré-frontal, que é a razão, chega no horário, se veste, escuta primeiro, isso era racional. Depois do networking profissional, eu comecei a entender emocionalmente. Então, eu parei de usar a razão para ter atitudes como essa e passou a ser natural. Então, hoje, além disso, eu entendo que as relações de network elas podem me trazer muitos benefícios, não só financeiros, mas olha que interessante. Eu não tinha pessoas para procurar, eu não tinha pessoas para indicar, e hoje, se alguém me pergunta, você conhece algum advogado, alguma coach, algum gerente, pintor, encanador, quem trabalha com vidraçaria, seguro de vida, eu consigo relacionar as pessoas. Então, resumindo, antes de compreender e usar o networking, eu era fechado, introspectivo em mim e não compreendia como as relações sociais funcionavam. E agora eu sou a pessoa mais para fora, mais extrovertida, tenho a mentalidade que o networking pode trazer benefícios e com isso eu compreendi como que as minhas ações têm impacto social. Afinal de contas, uma frase batida, né? Mas ela é muito válida. Negócios são sobre pessoas. Isso, exatamente, Rafa. E assim, ó, desde das nossas primeiras reuniões, né, de network, a gente vê que isso não é só da boca para fora, né? Quem conhece o Rafa, e quem tá aqui, ó, na live que conhece o Rafa, já coloca aí, ó, já coloca um coraçãozinho, já coloca nos comentários que tá muito no sangue do Rafa, né? O network, Rafa. Então, assim, realmente foi uma coisa que você fez muito sentido. E assim, né, Rafa, eu tenho assim uma frase da arte marcial que é assim, ninguém passa por uma experiência à toa. Quando eu comecei a fazer arte marcial, por exemplo, foi uma coisa que foi muito impacto na minha vida, eu falava, nossa, mas eu, né, pequenininha, como que eu vou fazer arte marcial? Então, assim, é porque em algum momento da minha missão de vida, fazer arte marcial faria sentido, né? Então, eu acho que assim, eu acho que na sua vida, né, de alguma forma o network já estava escrito, tá? Isso é coisa de coach, viu? Se ficar assim, né, falando de missão, de propósito, né? Então, o network realmente já estava aí escrito muito na sua história, né? Que está muito aí no seu sangue mesmo. Rafa, a gente vai para uma reunião de network, por exemplo, no nosso caso, né? A gente vai lá para fazer network nas nossas reuniões às 6h30 da manhã, enquanto a concorrência dorme, nós vamos fazer negócios. Você, em especial, vai no mínimo em 2 reuniões de network por semana. Eu vi que ontem você foi em mais de 2 reuniões, né? Oi. O Rafa tem compartilhado aí muito a vivência dele com o network. Então, a gente vai para uma reunião para a gente conhecer pessoas e também falar dos nossos negócios, né? Qual que você acha? E deixa eu te falar também que existe uma Renata antes e depois do network, né? Que a Renata Boa, agora conta também, aí. ela
Ela pensa mais no outro, né? Que é sempre assim, ah, como que eu posso contribuir com o outro, me interessar verdadeiramente pelo outro. E também, acima de tudo, eu fiz muitas conexões que elas não me geraram só negócios, né? Negócios também, mas me geraram muito amizades também e até, Rafa, muita expansão de mente, né? Então, graças aos meus amigos de networking, que eles me deram insights para o meu negócio, que realmente, meu negócio que tiveram, eles puderam não, talvez, nem comprar os meus serviços, mas os insights que eles deram para os meus negócios me fizeram uma Renata antes e uma Renata depois dentro do meu trabalho. Então, isso graças realmente às conexões que eu fiz, né? E aí, Rafa, assim, a gente vai para uma reunião de networking. A gente tem a visão muito distorcida, né? Eu, por exemplo, quando eu fui pela primeira vez, levei um monte de cartão, falei, vou deixar cartão com todo mundo, né, aqui. Qual que é o erro que você acha que a gente comete ao ir numa reunião de network? Então, conta aí para nós, qual que é o principal erro de um profissional numa reunião de network no seu ponto de vista? Quando você conversa com pessoas que são networkers profissionais e quem não é, né, logo depois que você se torna um networker profissional, fica nítido quem é profissional e quem não é profissional na arte de fazer networking. E como é que a gente descobre isso? Nos primeiros segundos de conversa. O principal erro que as pessoas cometem em evento de networking é tentar vender o seu produto, tentar vender o seu serviço ou fazer com que a outra pessoa conheça você ou o seu negócio. Então a gente vai no evento de networking, sim, para poder criar relações, e ela acredita que a missão dela ali é: eu preciso que o maior número de pessoas me conheça, eu preciso falar do meu negócio, porque se eu explicar e expandir, as pessoas vão me procurar. Ela trata o network de uma maneira como as pessoas tratam as empresas tratam o marketing. Ela quer mostrar quem ela é. Esse é o grande erro e o principal você deve evitar. Então, a sua mentalidade de ir para o evento de networking deve ser completamente oposta. Em evento de networking, você deve conhecer o outro e não se fazer conhecido. Então você vai lá não para ser conhecido, você vai para conhecer pessoas, ao ponto de que alguns eventos de networking, você pode conversar com muitas pessoas, ouvir muitas pessoas, pegar vários cartões e não entregar nenhum cartão seu, não falar nada do seu negócio e escutar as pessoas. Por que eu falo que é um erro você tentar vender ou mostrar quem é você? Porque como é que o network é sobre você achar quem quer comprar e quem quer vender, ou você entender o negócio do outro? Como é que você vai linkar as necessidades do outro se você não entende o que a outra pessoa faz ou precisa? Por isso que o principal erro é querer se mostrar ou querer se vender. Exatamente. E essa, assim, olha, até quando eu convido, né, alguém para ir nas nossas reuniões, por exemplo, aí eu falo, vamos lá, vamos tomar um café conosco, né? Vamos conhecer empresários. E aí a pessoa aceita, né? E depois eu já falo, já dou esse toque para ela. Falo assim, olha, ali você vai fazer conexões, mas a conexão ela pode rolar mais depois dali. Então, assim, não tentar já chegar assustando, né? Que foi exatamente o que eu fiz, né? Eu já cheguei lá na reunião de network falando, pelo amor de Deus, compra a Renata, né? Porque se a gente vai para uma reunião dessa, no meu caso, por exemplo, eu estava ali na pirâmide de Maslow, bem ali no básico, né? Querendo a sobrevivência, da sobrevivência para a segurança. Então eu estava meio que desesperada mesmo, sabe, para fechar negócio. E a gente acaba cometendo esse erro mesmo, né? Então essa mudança de mentalidade, essa mudança de visão de que a gente vai lá mais para dar do que receber, isso realmente é uma coisa que a gente não aprende sobre network e por isso que eu vim, né? Achei importante a gente falar desse assunto. Eu acho também, Rafa, assim, que um grande erro que a gente comete aí numa reunião de network é ficar isolado, é ficar Sim. calado, né? Muitas vezes. É a mesma coisa. Hoje eu estava falando para um grupo de adolescentes sobre entrevistas, né? E eles sempre perguntam assim sobre dinâmica de grupo, como se comportar em dinâmica de grupo. Então, assim, não tem o certo ou errado, mas no mínimo participe, se mostre, se faça ser visto, né? Então, às vezes, ficar isoladinho num lugar, eu acho que isso é realmente uma grande erro que a gente comete. E assim, eu até queria escutar de você, porque você falou assim, ah, eu era tímido, eu era calado. Como que foi essa questão assim de você ir atrás das pessoas e não ficar isolado e se conectar? Para você foi muito difícil essa parte?
Foi, Renata. Eu entrei no BNI, que é uma ferramenta de networking, porque a grande dificuldade que eu tive, como todo empreendedor, quem começa um negócio, é você encontrar clientes. Então era difícil para mim encontrar clientes. Quando eu percebi que o pessoal falou, olha, faça networking, né, por qualquer ferramenta, porque o networking ele ajuda você a encontrar clientes. Falei, uau! Então, existe um outro método de encontrar clientes, diferente do que você ficar naquela ligação fria, bater porta a porta. Então, eu comecei a fazer o network por uma necessidade, né, para poder ajudar a resolver o meu problema. E aí, por causa do meu perfil, né, comportamental, uma vez que eu assumi um desafio, eu falei, não, eu vou conseguir completar, eu vou mudar esse meu perfil, eu vou me tornar o que as pessoas que estão ali são, e foi seguindo. Quer dizer, eu passei por vários e vários cargos dentro do BNI, que é uma ferramenta de networking, e cada cargo, cada ação, eu percebi uma dificuldade. E eu confesso para vocês que eu tive muita vontade de voltar ao meu estado, a minha zona de conforto. Falar, não, eu não quero mais conversar. Eu errei, eu falhei, eu faltei, eu gaguejei, eu falei frases erradas, eu já tentei vender, eu cometi todos os erros. E aí eu fui percebendo, né, uma autoconsciência e vendo outros que não era assim que fazia. E eu sempre fui reflexivo, falei, olha, eu preciso mudar isso. Portanto, foi sim, Renata, difícil mudar a forma como eu penso, e eu utilizei a ferramenta que nós temos, né? Que é a razão sobre a emoção. Eu sentia que eu não queria, eu sentia que eu estava errado, eu sentia que eu estava errando, eu sentia dificuldade, questões emocionais. Mas daí eu falava, usava a razão e falava, olha, isso que você está sentindo é porque você está tomando atitudes diferentes daquilo que você sente das suas crenças. E aí eu falei, não, vamos seguir e vamos no processo. Foi difícil, mas hoje eu tenho certeza que a melhor decisão que eu tomei foi de enfrentar as minhas dificuldades, especialmente em network. Exatamente. E eu acho que realmente esse é um grande erro que a gente comete, aí já falando da parte de autoconhecimento. Quando você está num grupo e você desiste porque por conta das dificuldades que você está encontrando com pessoas ali. Porque assim, o que as pessoas mostram? Só quem é a gente mesmo, né, Rafa? Então, quando você fala assim, eu vou sair dali porque as pessoas estão muito difíceis, porque tá ruim o ambiente, tá ruim o lugar. Poxa, será que não é uma oportunidade de eu aprender a respeito de mim mesmo? Do meu desenvolvimento, porque pessoas a gente vai encontrar em qualquer lugar. Esses dias eu estava ouvindo um podcast falando, a vida, ela nos dá várias oportunidades de acertar. E se uma situação ela está se repetindo muito na sua vida, é que ela está te dando mais oportunidade de você fazer diferente. Então, grupos de networking, eles têm essa possibilidade de nos fazer desenvolver isso. Então, o participar, o estar ali, né? Se colocar em jogo, se colocar em desafio, isso é muito importante. Rafa, como que você acha que o pessoal que tá aí entrando, boa noite, bem-vindos, viu? Coloca aqui, ó, já aqui nos comentários, se você tiver dúvidas a respeito desse assunto do network, ou já que a gente está falando disso, coloca aqui, ó, o que você faz e como o seu negócio pode resolver o problema de quem tá vendo aqui essa live. Então já faz o Boa. seu mini pitch aqui. Já fiz o meu, o Rafa, eu já fiz o do Rafa, daqui a pouco ele vai fazer o dele aqui também. Então aproveita aqui os nossos espectadores para deixar aqui o seu pitch, o que você faz e como que o seu negócio resolve aí a vida das pessoas, tá? Rafa, como que hoje, porque aqui a gente está falando para empreendedores, mas a gente também está falando para intraempreendedores, inclusive entrou um aí, ó, boa noite quem está chegando aí, já vi aqui, para profissionais que trabalham em CLT, que foi o meu caso por muito tempo, que é o caso de muitos dos meus clientes. Como que você acha que o empreendedor e o profissional CLT, ele pode fazer networking? Ele não vai, não quer participar do BNI, não participa de nenhuma organização, mas como que ele pode se colocar em contato aí com conexões com outras pessoas? Bom, uma coisa interessante da gente entender aí, Renata, você pegou uma parte bem bacana. Networking, ele não é
de empresas, né? O network, ele é pessoal, ele é intransferível. Não, você não faz networking para a empresa, você faz networking para você. Portanto, não importa se você está num grupo familiar, fraternal, corporativo como intraempreendedor, ou se você é empresário ou empreendedor, você precisa trabalhar a sua pessoa. Então vamos lá, eu sou CLT, eu quero criar uma rede de contatos, então eu não vou fazer porque eu não sou empreendedor, eu não preciso disso. Não, você precisa. Nós somos seres sociais e precisamos criar relações. Agora você é CLT, tem as suas funções, tem poucas liberdades de sair a hora que quer, ir para algumas coisas, mas tem ferramentas e tem atitudes que você pode fazer. A primeira dela é: vá a confraternizações de fim de ano, de Páscoa, Dia das Mães. Às vezes vai no evento do filho do teu colega, meu filho vai apresentar um teatro, quer ir, vá, né, vai ter alguma corrida, faça parte, vá aos locais. Então você CLT, vá para confraternizações e eventos que te chamam. Outra coisa que você pode fazer, lembrando que network é criar relações. Como você cria relação com alguém? Ofereça apoio a subordinados ou gestores, o seu subordinado ou seu gestor, além das suas obrigações. Essa mentalidade de você ver, às vezes lá, você é da manutenção, e você sabe que tem uma pessoa da RH, ela está com um monte de pilha e naquele dia você está folgado, assim, não tem que fazer manutenção, está tranquilo. Aí o que o pessoal pensa? Não é minha função, o RH que se vire. Está com tempo livre, viu a profissional da RH sobrecarregada com papel? Fala para o teu gestor, fala, olha, eu vi a pessoa lá com papel, eu vou lá ajudá-la. Chegue e ajude a pessoa. Fala, olha, eu posso te ajudar a separar esses papéis, você está oferecendo algum apoio fora da sua obrigação. Para o teu gestor, a mesma coisa. Não é a sua função fazer relatório, você é o cara que faz manutenção. Aí o gestor só fala, nossa, eu tenho que fazer 3 relatórios e para amanhã. Fala, posso fazer um para você? Posso formatar alguma coisa? Por que você está fazendo isso? Porque você está oferecendo apoio para alguém no momento de necessidade. Isso vai criar uma conexão forte com a pessoa. Outra situação que você pode fazer como CLT é você linkar a sua rede de contato buscando soluções pessoais para outros colaboradores. Lá no café, no almoço, alguém vai falar: quero colocar um ar-condicionado, procuro uma diarista, quero comprar tal coisa, e você sabe como resolver, conhece alguém. Não só dar uma indicação, fala, olha, eu já conheci alguém, eu posso fazer isso para você, eu vou linkar essa pessoa contigo, e você vai fazer uma coisa ativa. Então, você CLT, você precisa investir tempo, investir recursos emocionais, físicos, até mesmo de ser uma pessoa que está precisando de alguma coisa, você fala, não, eu tenho um carro, eu vou lá buscar isso para você. Hoje mesmo, muitos dos meus clientes, né, como eu falo, network é pessoal, não importa se você é CLT ou empreendedor. Eu vejo, estou com Covid, estou com gripe, eu pego e ligo a pessoa e falo, cara, quer que eu vá ao mercado para você? Por quê? Porque é uma ajuda, você vai criar uma relação. Tá? O network ele é pessoal e não empresarial, então não importa se você é CLT, tá? As pessoas elas querem saber o que você pode oferecer de ajuda a elas. Isso está no subconsciente. Então, para você CLT criar conexões, ofereça apoio e ajude as pessoas a resolver os problemas dela pelo conhecimento que você tem ou utilizando a sua rede de contato. É assim que você vai criar relação. E o empreendedor? Como que o empreendedor faz para se conectar com outras pessoas? O empreendedor, a mesma coisa do CLT, você tem que participar de eventos e conversar com as pessoas. Aquilo que você falou, Renata, não adianta você ir num mega evento e você ficar lá isolado. Isso aí de assistir palestras, ela vai ajudar você pelo conhecimento. Vai ter uma palestra sobre inteligência emocional da Renata Guzmão. Aí vai estar lá 100 pessoas. Se você chegar lá, sentar na frente, ouvir tudo que a Renata falar, você vai sair de lá com muito conhecimento, mas você não fez nenhum network. Então você vai participar de eventos, você vai conversar com as pessoas. Depois que você conversa com as pessoas, ninguém vai morder você, ninguém vai ter medo. Você pede o telefone dessa pessoa. Você vai anotar o telefone delas. Como eu fiz ontem. Ontem eu conheci 6 pessoas novas. Conversei com elas, eu me forcei na conversa. No momento certo, eu pedi o telefone, anotei o telefone delas. E aí, o que acontece? No mesmo dia, você manda uma mensagem agradecendo a conexão. Olha, obrigado, tudo bem, conheci você no evento hoje, sou Rafael, faço isso e aquilo e tal, e manda a mensagem. E aí você vai salvar na sua agenda e vai mandar de novo, daqui 7,
21 e 28 dias. Você vai ter que criar conexão, você vai conversar com essa pessoa, porque esses dias, elas são as curvas de esquecimento. Além disso, você vai participar de um grupo de network, qualquer que seja, de xadrez, futebol, de amigos. Você vai participar do grupo. Isso, e investir tempo em encontrar soluções nas pessoas com quem você se conecta. Tem que escutar elas e falar, opa, a Renata precisa disso, eu sei, conheço e faço. É assim que o empreendedor faz. Um pouquinho diferente do CLT, porque o CLT está preso, entre aspas, no mesmo grupo de pessoas, mas o empreendedor ele precisa anotar o número e ter quase como se fosse um CRM para poder fazer ser lembrado pelas pessoas. Muito importante, né? Muito importante essas dicas, viu, Rafa? Ô, Rafa, eu no mundo CLT, enquanto RH, né? Eu trabalhei, por exemplo, em uma instituição católica, né, que durante muitos anos. E lá, na parte de RH, a gente sempre trabalhou muito assim com promoção de funcionários. Então, às vezes tinha lá uma vaga, sei lá, para a pessoa que era recepcionista, surgiu uma vaga para ela ser analista administrativo. E às vezes a pessoa se candidatava, a gente tinha várias candidaturas. E aí a gente ia ver, a gente falava, nossa, mas quem que é essa pessoa aqui que está se candidatando? E o líder da nova área, né? O líder da área que estava ali abrindo aquela vaga, ele chegava no recursos humanos, no setor de gestão de pessoas, ele queria ver a foto da pessoa. Por quê? Porque ele falava assim: deixa eu ver como que essa pessoa é, por exemplo, no refeitório, como que ela se comporta no refeitório, como que ela se comporta na fila de passar o ponto. A gente às vezes via assim que a pessoa ela se candidatava, você fala, mas quem que é essa pessoa? Por exemplo, instituição católica, a gente fazia missa de final de ano, teatros de Páscoa. Então, claro que a gente sempre ficava de olho naquela pessoa que se fazia ser vista, que ela participava de eventos, palestras, treinamentos. Eu, claro, que ministrava ali os treinamentos ali dentro. Então, me chamava muita atenção das pessoas que sempre estavam lá no banquinho me assistindo nos treinamentos. E até assim, na postura que as pessoas tinham, né, ao assistir o treinamento. Então, assim, a gente é aquela questão do quem é visto, é lembrado. Então, o que você falou, eu estava até comentando aqui com a minha companheira, né? Eu morei 7 meses lá no Ceará junto com ela. E um dia, no aniversário da mãe dela, sabe, a 1 hora da manhã, todo mundo já tinha ido embora, a gente ali numa rodinha de família, sabe, quando já tá até todo mundo meio mais para lá do que para cá, eu fechei um negócio a 1 hora da manhã com o pessoal ali que sobrou ali, né? Por quê? Porque é realmente isso, a gente está fazendo network o tempo inteiro. Então, é se fazer visto e a postura e o comportamento que a gente tem. Então, isso é muito importante. Aquilo que eu comecei, a frase, né, que eu comecei a falando e que eu ouço sempre no podcast aí do Ivan Meisner, que é o fundador do BNI, que alguém que te conectou, alguém que te levou, alguém que te levou, alguém que te levou aquele melhor cliente que você tem ou aquela melhor oportunidade de negócio que você tem. Então, isso são pessoas, network mesmo. Por falar em pessoas, olha só, minha mãe acabou de entrar na live. Mãe, boa noite aí, bem-vindo, tá? Rafa, e aí já indo aqui para o final da nossa live, queria que você desse aí, diante da sua experiência, né, como networker profissional, 3 dicas quentes de network. O que o networker profissional ele não pode deixar de fazer aí, no seu ponto de vista? Vamos lá. Ok. Só para complementar, você falou das relações de pessoas, eu tenho muito claro quem chegou no BNI. Olha só que legal. Eu entrei no BNI, eu tenho a rede de contatos. Em 2005, ou seja, 19 anos atrás, eu conheci entrei num grupo de igreja, conheci uma pessoa, amiga minha, que é a Evelyn. Depois eu voltei para Londrina em 2015. Em 2015 eu fui numa célula com ela, encontrei o Jorge Neto, que é o representante da OCA. O Jorge Neto me chamou para fazer parte de um projeto elétrico da Mostra de Arquitetura. Nessa Mostra de Arquitetura eu conheci o Júlio Mendes e o Júlio Mendes me chamou para o BNI. Então a minha entrada no BNI ela começou por meio das relações de 2005. Quer dizer, realmente alguém conecta alguém, que foi levando as pessoas. Você vai direcionando isso aí. Para complementar a tua história, achei bem legal. Com certeza, é isso. Vamos lá, 3 dicas quentes para fazer networking, tá? A primeira, até postei no Stories ontem, esteja bem. As pessoas esquecem disso.
Tá? O que é esteja bem? Saúde mental e física. Faça exercício físico, se alimente bem e tenha paz de espírito. Porque o networking, ele é uma ação para fora do ser. E se você precisa usar o seu tempo, o seu recurso, para você tratar a sua parte interna, você não vai ter recursos emocionais, físicos e espirituais para tratar as demandas externas. Já viu a pessoa que está muito preocupada com algo? Ela não consegue te escutar. Então, a primeira dica quente é, você tem que estar bem. Se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer network, eu garanto para você. Então não adianta ir para um evento cansado, ir para um evento preocupado, você não vai. A sua cabeça tem que estar tranquila. Isso, Segundo, Rafa, antes de você ir para a pode falar. segunda aí, desculpa, né? Falando de. Claro. Olha, coach, claro que tem que falar de energia. Aliás, tem uma galera entrando aí, ó, do coach, do network. Boa noite aí quem tá entrando. Rafa, a gente se conecta com a energia das pessoas também. Eu, né, como no cargo aí de mentoria de novos membros, a gente escuta muito o que o novo membro fala a respeito da impressão que ele teve do grupo. E é muito Certo. comum falar, olha, me conectei muito com a energia daquela pessoa, porque é sorridente, porque é pra cima. Olha, aquela já tem energia um pouco mais fechada, ela já é mais na dela, não consegui parece estar sempre brava, aquela pessoa tem a cara fechada. Ah, aquele, ele buscou conversar comigo, aquele se afastou de mim. Então, eu acredito que realmente, quando a gente cuida do nosso corpo físico e da nossa energia mental, a gente automaticamente a gente atrai pessoas assim mais pra gente na hora de se conectar. É isso. Desculpa te interromper, achei muito Não importante pode, falar então, sobre isso. é legal essa troca para a gente entender, até para compartilhar. Olha, a sua visão de coach, né? Eu estou falando sobre uma questão pessoal minha, mas você tem mais conhecimento das pessoas, como funciona, mas é exatamente isso, né? Você tem que estar bem. Você sabe mais do que sobre isso. Quem não está bem não se conecta nem para networking, nem para relacionamento, nem família, nem nada. Isso é fantástico. Tem que estar bem. Então, primeira dica, cuidem de vocês, tá? Segunda dica, pessoal, seja autêntico, curioso e busque entender o outro. As pessoas naturalmente vão lembrar de você se vocês genuinamente quiserem entendê-las. Pessoal, interrompendo aqui um pouco o vídeo para dizer que neste dia, neste horário, deu um bug no Instagram e muitas pessoas foram desconectadas, inclusive eu. Mas o Rafael brilhantemente continuou conduzindo a nossa live e terminou de entregar o conteúdo com muita maestria. A minha frase final que eu iria dizer é: não existe ferramenta melhor de network do que o nosso próprio sorriso. Continue aí com a live com o Rafael e espero que esse assunto tenha contribuído muito com você, com seu sucesso profissional e com os seus negócios. O ser humano percebe e se conecta com quem se interessa por ele. Se você não demonstra interesse, o outro também não vai se interessar por você. Então, não adianta você ir para um network se você não for autêntico. Não caia nessa besteira de você procurar elogio. Se você realmente não achou o cabelo da pessoa bonita, não fale. Se você não acha que a pessoa é performática, não fale. Se você não acha que ela é simpática, não fale. Ah, mas eu não gostei nada daquela pessoa. Calma. Você vai trabalhar isso, você vai encontrar alguma coisa positiva naquela pessoa, mesmo que ela tenha 99% de coisas contrárias com você, você vai encontrar. E aquele 1% você vai ser autêntico. E ela vai perceber que você tem interesse nela, e aí sim ela vai se interessar por você. Vou citar um exemplo de ontem. Em nenhum momento eu falei da minha empresa para 6 pessoas ontem. Eu simplesmente perguntei para todas elas e por estratégia, a hora que ela acabava de contar, ela falava assim, havia um silêncio de alguns segundos, a pessoa olhava para lá e ela, e você? Ah, ou seja, quando ela pergunta para mim, porque eu fui genuíno em entender o que elas faziam, ela abriu a mente. E com certeza tudo o que eu falei, ela escutou e gravou. Essa é a segunda dica. Primeira, esteja bem. A segunda, seja autêntico, curioso. Terceira dica nossa, tá? Seja paciente. O que acontece? Seja paciente e tenha uma atitude de agricultor. Essa é uma dica quente de networking, tá? Não espere resultados de curto prazo, nem tome ações ou medidas forçando uma ajuda mútua só porque você fez uma conexão. Faça estratégias de longo prazo.
você também não vai se sentir inclinado a ajudar alguém só porque esta pessoa fez alguns favores para você nesse ano. Você precisa estar atento e criar relações constantes que as pessoas sintam vontade de te ajudar quando você precisar. Ou seja, trabalhe com longo prazo. Não faça networking esperando respostas rápidas e curtas. Essa é a 3 dicas. Primeiro, esteja bem. Segundo, seja autêntico. E terceiro, seja paciente. Network é um resultado de longo prazo. Olha, o que eu vou falar para você é o seguinte. Eu ouvi muito uma frase disso. Eu comecei a fazer academia faz pouco tempo, né? Faz 2 anos. E alguém me falou assim, olha, ser fitness ou fazer academia não pode ser algo... uma obrigação, não pode, eu tenho que fazer, tem que ser o seu estilo de vida, tá? Então, networking é a mesma coisa, pessoal. Enquanto você fala assim, hoje eu vou fazer networking, hoje eu vou no evento de networking, hoje eu vou me preparar para networking, você está fazendo errado. Você, claro, você vai começar assim, tá? Mas depois você vai naturalizar isso. Networking é um estilo de vida. É você entender o que as pessoas têm, o que as pessoas precisam e procurar encontrar soluções. Tudo no começo que você faz, ele traz para você peso, afinal de contas você não está acostumado. E depois de um tempo, você começa a fazer as coisas naturais. Eu, por exemplo, hoje não me esforço mais para tentar entender as pessoas, não tenho mais necessidade de contar do meu negócio, ficou tão natural que ficou gostoso fazer networking. É uma coisa que eu faço aonde quer que eu vá. Até meus amigos de muitos anos já me conhecem. A hora que eu estou conversando em grupos novos, eu aplico ferramentas de networking tão naturalmente que eles falam, você aplicou as ferramentas lá. Eu não percebi, né? Isso já é uma maneira minha aí, tá? De você fazer networking. Aí eu vou fazer um pequeno pitch, tá? Eu vou mostrar para você algumas ferramentas que o BNI nos ensina e que é networking. Por que chama pitch, pessoal? Pitch você tem aquele tempo do elevador, tá? Para você fazer a conexão. Então, vamos lá. Olá, eu sou Rafael Merig, eu sou engenheiro eletricista e eu trabalho com energia fotovoltaica. Eu tenho mais de 200 projetos realizados e a minha missão é ajudar empresas e pessoas a reduzir o seu custo de energia elétrica. Se você busca se tornar independente da concessionária Copel de energia elétrica, me procure. Sou Rafael Merig, da Zanca Energy. Pessoal, é isso aí. Muito obrigado, Renata. Não vai conseguir voltar aqui. Foi um prazer estar com vocês. E se você quiser saber mais sobre networking ou você quer aprender como desenvolver a sua pessoa, você fala com a Renata e fala comigo. Um abraço, pessoal. Até mais.